Esta semana estreou na Netflix o filme Frankenstein, dirigido, essa é a versão pelo menos, né, dirigido por Guillermo del Toro. E esse filme tem causado, porque assim, muita gente adorou, né? Ficou assim deslumbrada com a história, deslumbrada com o visual do filme, mas teve gente que não curtiu tanto assim. Se você for lá no Rotten Tomatoes, você vai ver lá que tem 85% de aprovação dos críticos e 95% de aprovação da população, né, dos espectadores. Mas eu vi pessoas que não curtiram tanto, a Carol aqui em casa não gostou tanto assim, ela tá perturbada com o filme, assim, ela ficou à noite assim, tipo, não era possível que fizeram isso. E aí eu vi também na internet o Pablo Vilaça, que é um crítico de cinema, né, bastante conhecido, que ele fez uma crítica devastadora do filme, dizendo que não funcionou, que foi um erro do Guilherme Del Toro. E eu vi também Felipe Neto se envolvendo em tretas homéricas na internet, né, no Twitter, por causa disso, porque ele fez lá um comentário que não tinha curtido e daí o pessoal tá descascando o Felipe Neto. E aí a questão é, primeiro, né, se o filme é bom ou não, e dois, se você pode achar ruim, né, se você pode discordar da maioria, né, discordar dos 95% que aprovaram e que acharam o filme deslumbrante. Mas antes de começarmos, já vou deixar uma recomendação aqui, que é essa edição aqui do Frankenstein, escrito por Mary Shelley, né, uma edição do Dark Side, que é uma edição lindíssima, deslumbrante, sabe, toda ilustrada, é maravilhosa a edição mesmo, assim. Eu não li inteiro, então assim, eu não vou falar sobre a história da Mary Shelley, vou falar sobre o filme, mas também quero pensar algumas coisas com vocês sobre isso, né. Primeiro sobre a questão da adaptação, porque eu vi muita gente dizendo que foi a melhor adaptação já feita do livro, da Mary Shelley, e eu vi gente falando, inclusive Felipe Neto, dizendo que não, na verdade tem muitas coisas que não tem nada a ver com a história original, inclusive o modo como retratou o monstro, né? O modo como retratou lá a criação do Victor Frankenstein. E aí, para começar, né, vamos pensar algumas coisas aqui sobre a adaptação, que acho que é importante, eu imagino que o Felipe Neto saiba disso, e o Vilaço também, que a literatura e o cinema são duas formas artísticas muito distintas, né, muito diferentes, e você, geralmente, você não vai avaliar, você não vai sabe, medir a eficácia de um filme a partir do original. Eu acho que é um péssimo referencial, na verdade, porque quando você vai fazer adaptação, quando você vai, sabe, olhar para a obra literária e tentar puxar para o cinema, sabe, jogar para o cinema, são necessárias muitas escolhas que vão, muitas vezes, contrariar o próprio livro, né, a própria obra original. Então, a adaptação ela tem que ser vista desde os critérios narrativos do cinema, desde os critérios narrativos que estão presentes na obra audiovisual e não na obra literária, porque tem coisas que nem sequer são traduzíveis para o cinema, né? Tem coisas que você não tem como puxar para o cinema. Aí só algumas ressalvas aqui, porque eu não sou um grande fã do Guilherme Del Toro. Para mim ele tem uma obra muito errática, assim, tem coisas dele que eu acho muito legais, outras que eu acho meia boca. Por exemplo, teve um filme dele que ganhou o Oscar lá, que foi A Forma da Água, que eu achei um filme bem mediano, achei um splash, seria minha vida, com ares góticos. Então assim, não curti, não achei tão excepcional assim. Mas é um diretor bastante competente, né, em muitos filmes, e o visual desse filme do Frankenstein, assim, sabe, fascinante. O visual, o primeiro terço da história, né, as cenas que ele faz, a iluminação, sabe, a infância do Victor, depois a juventude, ele como estudante de medicina, assim, é deslumbrante, né, assim, o cenário, né, tudo, o figurino. Então acho que é o tipo de filme que é capaz de ganhar Oscar, sim, com base em alguns aspectos técnicos. Então, assim, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que na questão da fotografia tá um desbunde excepcional mesmo, assim, e eu acho que nesse sentido o filme funciona muito bem. Porém, em relação à trama, já são outros 500 que a gente vai pensar um pouquinho mais adiante. Mas voltando à questão da adaptação, você não usa esse critério para avaliar se a obra é boa ou não. Assim, eu acho que a gente tem muitos casos, né, inclusive, geralmente as adaptações cinematográficas são muito piores do que os livros, né, deixam a desejar, porque você tem, como eu falei, aspectos que são intraduzíveis, mas tem obras cinematográficas que, na minha opinião, são melhores do que o livro. Por exemplo, eu posso citar aqui o Drácula de Bram Stoker, dirigido pelo Francis Ford Coppola. Eu achei a adaptação para o cinema muito melhor do que o livro. O livro é ótimo, o livro tem muitas coisas interessantes, mas é um livro muito lento. Você lê metade do livro e nada acontece. É um romance epistolar, então assim, você tem lá troca de cartas, né, diários, essas coisas, e aí você tem, sabe, 150 páginas que não acontece nada, nada transcorre na história. E depois, pro final, o livro acelera. Mas a adaptação feita pelo Francis Ford Coppola é brilhante, assim, o filme é muito bonito. Não acho que o Keanu Reeves como Jonathan Harker é muito extraordinário, assim, ele sempre também é um ator meio apático, assim, os personagens que ele interpreta são meio apáticos, mas o filme é muito bonito e funciona muito bem, né, os efeitos visuais que são bastante artesanais, assim, então é um filme brilhante. Outro filme que me parece que o filme, na minha impressão, né, o filme é melhor do que o livro, é o Parque dos Dinossauros, né,
Jurassic Park. O livro do Michael Crichton é um livro bem interessante, mas tem muita digressão, tem muito infodump, né, que se chama, que é quando a pessoa joga muita informação para mostrar que ela pesquisou, e eu acho que isso atrasa muito a leitura. O filme é muito mais ágil e muito mais interessante. E também eu quero mencionar, eu sempre menciono quando falo de filme aqui, adaptação, eu menciono um filme que se chama Adaptação, o roteiro do Charlie Kaufman, que ele conta a história de um roteirista que tem que adaptar um romance no qual não acontece nada, é um romance literário no qual, sabe, tem pouca ação. Daí ele fica estagnado na escrita desse roteiro e ele vai se atormentando durante o filme inteiro para tentar adaptar essa história, né, essa história literária para o cinema. E é um filme muito interessante porque mostra justamente algumas técnicas, né, para quem faz esse tipo de transposição de uma mídia para outra. É bem legal, recomendo que vocês assistam. E por outro lado, tem muitos casos que são um fracasso, né? Eu posso me lembrar um caso que eu estava muito ansioso para assistir, porque eu era fã do James Joyce, né, tinha lido Ulisses várias vezes, li a obra completa do Joyce, e aí fizeram uma adaptação do Ulisses chamada Bloom. E aí fizeram uma adaptação, assim, é interessante, assim, é bonitinho, assim, você vê, né, a reconstrução daquele dia, né, daquelas 24 horas da jornada do Leopold Bloom, mas não funciona, assim, porque você não tem como traduzir o Joyce para o cinema, porque ali você tem, os fluxos de consciência intermináveis, você tem tudo passando na mente dos personagens, as coisas sensoriais, então, assim, é muito difícil fazer essa transposição. Ou, por exemplo, o Borges, né, adaptar um conto do Borges como, sei lá, Pierre Menard, o autor do Quixote, como é que você faz essa tradução para o cinema? Como é que você pega um texto que é sobre um texto, que é sobre um texto, e transforma isso em audiovisual? Muito se perde nesse processo. Então, realmente não usaria esse referencial. Eu sei que houve alguns afastamentos da história, né, dessa adaptação em relação ao texto da Mary Shelley. Como eu falei, tudo bem. O problema não é esse. O problema, até onde eu compreenda, tem a ver muito com o ritmo desigual da história. Algumas cenas ficam muito aceleradas e repleta de ação, enquanto tem outros momentos que é, de uma modorra completa. Então, quem está analisando e vendo pontos negativos, talvez esteja pensando nesse ritmo desigual e que para algumas pessoas talvez não tenha funcionado. Eu daria uma nota 6, nota 7 para esse filme. Não acho que é um filme excepcional, mas também não acho que foi tão ruim assim. Eu já vi coisas muito piores por aí. Então, é isso, né? Mas, de qualquer maneira, nada impede, né? Aí é que a gente fala de aspectos subjetivos, né? Nada impede de você assistir um filme que todo mundo adora e você poder discordar disso, né? Não tem nada que impeça. E aí as pessoas entendem isso, né? Entendem a crítica ou a discordância como se fosse quase uma afronta pessoal. E aí a gente pode falar aqui em relação, talvez, aos atores, né? O ator que fez o Frankenstein, que está super na moda agora, cheio de fãs aí, então muita gente entende como se fosse um ataque à sua própria identidade, muitas vezes, mas é só um filme, gente, é só mais um filme de um diretor, então, assim, não precisa ficar chateado se a pessoa não gostou, não precisa ficar, nervoso, enfurecido, porque alguém não gostou daquilo que você gosta. É claro que tem grandes chances de virar uma obra de culto, até porque o diretor, né, produz esse tipo de filmes e é conhecido por essa linguagem gótica, de terror, um terror mais contido, mas, gente, sério, não tem necessidade. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa adaptação, se vocês assistiram, né, como foi a reação, se você já tinha lido o livro e viu o filme e achou ali que não funcionou, que você achou maravilhoso. Como eu falei, visualmente é um espetáculo mesmo, acho que está além de qualquer dúvida, mas no fim das contas é uma obra meio desigual. Eu acho que podia ter coisas melhores, eu acho que os diálogos que foram tentando reproduzir essas falas, né, do século XIX, talvez não tenham funcionado muito bem, tenham ficado muito artificiais. Não sei, eu acho que tem alguma coisa ali que não está funcionando muito bem, talvez tivesse que refletir um pouquinho mais sobre esse ritmo desigual, mas no fim das contas é um filme bonito, vale assistir, está na Netflix, se você tem conta lá, assista, mas, sei lá, eu acho que não tem nenhum problema você não ter gostado, ter discordado da massa que está, fascinada, mas assista para poder comentar. Eu quero ouvir o que vocês pensam, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e lembrando, né, que lá na Amazon você vai encontrar aqui essa edição lindíssima da Dark Side, Frankenstein da Mary Shelley, muito linda edição, toda ilustrada, bem linda mesmo, e quem sabe você possa fazer essa comparação, né, ler o original e ver o filme, quem sabe aí poder tecer alguns comentários sobre isso, e também só lembrando que está na Amazon um lançamento meu desse mês, que se chama O Golpe que Faliu
trabalhou, que é a anatomia da tentativa de golpe de Estado no Brasil, a tentativa de golpe de Estado bolsonarista, né, em 8 de janeiro de 2023. Ali eu relato como foi a construção do discurso bolsonarista, a retórica bolsonarista, como isso está, sabe, inserida numa tradição brasileira de golpes de Estado, né, na história recente do Brasil, e também como foi o planejamento desse golpe e por que fracassou. É muito chocante, mesmo para quem acompanhou e viu, né, todo esse processo, que está desde 2019, 2018 acompanhando isso e viu, sabe, passo a passo dessa marcha rumo a um golpe de Estado. Quando você junta tudo isso e olha esse processo, é muito chocante, muito chocante, muito assustador, e a gente percebe como a gente ficou bem pouco de ter uma ditadura bolsonarista no Brasil. Vá lá, confira, está na Amazon. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link. Vai falar com o Clayson, que é um parceiro nosso, um amigo aqui do canal, e ele vai dividir com você um material para que você conheça esses caminhos para poder fazer 700, 800, 900 reais a mais por mês, aí, fazer uma renda extra trabalhando de casa, poder guardar o dinheiro, pagar suas contas, poder fazer um projeto, aí, viajar, comprar alguma coisa. Então, vá lá. Eu trabalho com internet há muito tempo, sei que existem essas técnicas, sei que funcionam, então é só aplicar e, quem sabe, aí, dar uma força para ti. Uma boa sorte, se cuide por aí e até mais.